Ótimo. Temos aqui então semana 2, a lista de exercício, questão número 34. É uma questão típica de lei de Hess. Então vamos apagar isso aqui e vamos à questão. Com relação à questão 34, nós estamos projetando aqui o besouro bombardeiro espanta seus predadores expelindo uma solução quente. Quando ameaçado, em seu organismo ocorre a mistura de soluções aquosas de hidroquinona, peróxido de hidrogênio e enzimas, que promovem uma reação exotérmica representada por. Então eu já trouxe aqui para a lousa a reação química principal, ou seja, a reação química que nós precisamos encontrar o valor de ΔH. O processo de lei de Hess é esse. Você utiliza de equações parciais, de equações simplificadas, cujo valores de ΔH você conhece, para você chegar no valor de ΔH de uma reação que você desconhece. No caso, é essa aqui. Essa reação representada em preto, nós não conhecemos o valor de ΔH. Mas a partir dessas três equações menores, cujos valores de ΔH são conhecidos, nós podemos chegar naquele valor de ΔH desconhecido. Para isso, nós vamos trabalhar as equações como equações matemáticas. Nós fazemos uma comparação, nós fazemos uma aproximação entre equações químicas e equações matemáticas. De modo que tudo aquilo que nós fizermos nas equações, nós temos que acompanhar os valores de ΔH. Ou seja, eu inverto a equação, então eu inverto o sinal do ΔH. Nesse sentido aqui, a equação ela é uma equação endo. Se eu inverter essa equação, ela passa a ser uma equação de natureza endo. Ou eu poderia também multiplicar essa equação. Eu multiplico por 2 essa equação. Então, esse valor aqui, mais 137, ele passaria a ser multiplicado também por 2. Então, são esses arranjos matemáticos que nós precisamos entender quais serão necessários para chegar no valor de ΔH da equação desconhecida. Pois muito bem, então vamos a esses procedimentos aqui. Tá? Então vamos analisar a equação principal e o que nós temos aqui de demanda a fazer nas equações secundárias. Então, C6H4OH2, ele aparece aqui como reagente. E a única molécula C6H4O2. C6H4OH2. Perceba que não existe essa molécula em nenhum outro membro das equações secundárias. Então ela precisa ficar na equação principal exatamente como um mol, aqui, e também como reagente. Então nós vamos trazê-la para cá. C6H4OH2, e não podemos mexer em nada dessa equação. C6H4OH2 mais H2. Por que eu não preciso, por que eu não ponho nada? Porque essa molécula é a única molécula que aparece nas equações parciais, e na equação principal ela já está como reagente e já está na numeração certa, ou seja, já está com o valor de 1 mol como coeficiente. Então, ΔH permanece o mesmo, igual a mais 177. Ok, segunda equação, o que nós temos aqui? Vamos analisar a molécula de H2O? Não. Por quê? Porque eu tenho H2O aqui e tenho H2O aqui também. Então vamos buscar identificar uma molécula que não se repita em outro canto, em outra região das equações. H2 também não, porque ele aparece aqui, então vamos analisar o H2O2. Vejam bem que o H2O2, o peróxido de hidrogênio, ele não se repete em nenhuma outra equação. Então é uma boa molécula para nós observarmos como que nós iremos precisar dessa molécula na equação principal. Na equação principal, eu preciso do H2O2, eu preciso que ele apareça como reagente e também na quantidade de 1 mol. Qual que é a diferença aqui? Que aqui ele está como produto. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que inverter. Inverteremos essa equação, porque eu preciso do H2O2 como reagente. Sendo assim, ele vem para cá, H2O2, e toda a equação ela é invertida, passando para H2O mais 1 meio de O2. E lembrando que ao inverter essa equação, nós precisamos também inverter o valor de ΔH. A equação estava sendo representada como endotérmica, ela passa agora a ser representada como de natureza isotérmica. Perfeito. E a última equação, o que nós temos aqui? Nós temos H2, nós temos O2 e nós temos H2O. Melhor dizendo, nós temos H2O, nós temos O2 e nós temos H2. Então, não tem nenhum reagente ou produto que a gente possa perceber que
serão um reagente ou produto confiável, aquele que a gente vai poder combinar com a equação principal. Então, vamos ter que analisar por outro campo. Vejam bem que na equação principal, nós temos aqui 2H2O como produto. Pois muito bem, esses 2H2O como produto, eles vão ter que aparecer na minha equação combinada aqui. Então, eu tenho um H2O como produto aqui, mas eu precisaria de outro H2O também como produto. Ou seja, e o meu H2O que eu preciso, ele está aqui como reagente. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que também inverter essa equação aqui. Por quê? Porque esse H2O, eu preciso levá-lo para produto, de modo que na equação principal eu tenho duas moléculas, formação de duas moléculas de H2O, e aqui, até o momento, eu teria apenas uma. Então, vamos inverter também a terceira equação, passando para 1 meio de O2 mais H2, resultante em H2O. Lembrando que isso implica também em se inverter o valor de ΔH da terceira equação, passando para menos 286. Então, isso deve me dar a equação principal, ou seja, o arranjo matemático, as simplificações a partir de agora devem me dar a equação principal. O que nós temos aqui? C6H4OH2, então nós não temos nenhuma outra molécula exatamente igual a essa, então trazemos ela para cá, C6H4, abre parênteses, OH2, mais, o que nós temos aqui? H2O2, e H2O2 nós não temos nenhuma outra molécula, então já usamos essa molécula aqui, e agora estamos utilizando o H2O2. Nós não temos nenhuma outra molécula H2O2 aqui, nem como reagente, nem como produtos. Então vamos somá-la. Mais H2O2. Passando para os produtos. Vamos analisar agora os produtos. Ou seja, C6H4O2 não aparece aqui em nenhuma outra região. Então vem para cá, C6H4O2, mais o que? Agora nós vamos analisar o que a gente consegue simplificar aqui. Então já utilizamos essa molécula aqui. Vejam bem, 1 meio de O2 ele aparece aqui como reagente e 1 meio de O2 aparece aqui como produto. Então, reagente e produto vão se cancelar. O que eu tenho aqui? O H2 aparece aqui como produto e aparece aqui como reagente. Cancela também. Então, o que está faltando aqui? H2O. Que eu tenho aqui como produto e aqui também como produto. Então, H2O mais H2O, 2H2O. Então, a equação química fechou. Ou seja, era exatamente a equação química que eu precisava do seu ΔH. Essa reação química eu consegui obter a partir do somatório, a partir da combinação daquelas equações parciais. E agora, nada mais precisamos fazer do que somar o valor de ΔH. Lembrando que quando eu fiz essas inversões aqui, tanto da segunda equação como da terceira equação, nós já invertemos aqui adequadamente o valor de ΔH. Então, nós temos aqui os valores negativos de 95 e 286 para descontar de 177 positivo, resultante em 204 ΔH igual a menos 204. Isso significa que a alternativa que deve fechar essa questão é a letra B, menos 204 kJ por mol.